Fala, povo do meu canal. O tema de hoje é pilhas. Quer dar uma olhadinha? De olho na vinheta. Então, meu amigo, o assunto é eletroquímica. Reações com transferência de elétron. Bem, eu já ouvi isso em algum lugar. Sim, em reação redox, você viu isso comigo. Então, assim, cara, não te preocupa muito, porque reação redox alguém dá, alguém recebe, só que com transferência eletrônica. Você tem alguém dando elétron e alguém recebendo, aí você usa para o seu dia a dia. De repente, né, se a reação for espontânea ou não espontânea, mas você usa para o seu dia a dia. A bateria do celular, ela faz os dois processos. Como assim, Binho? Espontaneamente você anda com seu telemóvel, tranquilamente, com a energia funcionando, e no exato momento que você precisa ligar para sua mamãe, para dizer, mamãe, eu tô aqui, a bateria acaba. Ou com seu crush, não sei. Aí você vai lá, procura a primeira tomada, pum, começa a reação não espontânea. Então, assim, a eletroquímica é você trabalhar reações com transferência eletrônica. Ok? Bem, vamos ver com calma isso aí? É agora. Vamos lá então, olha só. Eletroquímica, a reação tem que ser redox, primeira coisa. Óxido, redução, alguém oxida ou quem reduz, já guarda isso em eletroquímica, você trabalha com reações redox, então é bem fácil isso, só que você tem dois processos importantíssimos que você vai guardar. Antes disso, deixa o seu like, aperta o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo com a rapaziada e por favor se inscreve no canal. E outra coisa que é importante, esse vídeo, essa aula, vai ser dividido em duas partes. Então já se liga, eu vou dar a primeira parte, mas você precisa dar seguimento à segunda parte, perfeito? Então, bem como tu falou, tem dois processos, vamos dar raciocínio, né? Fazer o nosso fluxograma. Redox, alguém oxida, alguém reduz, alguém dá elétron, alguém recebe elétron, e você vai ter dois processos importantes. Quais são os processos, bem? Energia química em energia elétrica, que é um processo espontâneo, é o processo 1, vamos de novo. Energia química em energia elétrica, que é a reação espontânea. No meu dia a dia, bem, você gosta bastante da bateria de celular, então você dá importância para uma reação redox, é seu dia a dia. Espontaneamente na sua bateria, alguém dá e alguém recebe elétron. Sacou para quê, Binho? Para o seu aparelho funcionar e você bater papo com o seu crush, tirar fotinho no espelho, aí é contigo, tá? O que você vai fazer com o seu celular é contigo, só toma cuidado, tá, meu amigo? Vamos lá, Binho. Então o processo 1 é um processo espontâneo, onde você tem energia elétrica espontaneamente, transferência de elétron. E aí você percebeu, como eu falei no início do vídeo, que acabou a bateria, você precisava falar com o crush, ele fica agoniado, ou sua mamãe e seu papai, né? Preocupado com você que você não chegou em casa ainda. E acaba a bateria. Aí o que você faz? Energia elétrica vai na tomada para transformar em energia química. Sacou? Então você tem um processo 1, que é o processo espontâneo, o outro é forçado. Se não fosse forçado, você só olhava para o seu celular, sem bateria e, opa, voltou a funcionar. Que legal, Binho. Não, você vai lá e coloca, entendeu? Então você coloca na tomada para justamente ter esse forçar, esse não espontâneo. Claro que você vai estudar depois ΔG, ΔS, ΔH, que trabalha com espontaneidade. Isso é em termodinâmica, tá, meu amigo? Mas relaxa. Vamos lá, Binho. Então, como eu te falei, são dois processos. Você tem pilhas e eletrólise. De novo, pilhas e eletrólise, ok? Pilhas, o processo é sempre espontâneo, perfeito? Vamos lá, Binho. Eu tenho uma diferença de potencial, né, Binho? Sim, são os próximos vídeos. Se chama de DDP, na sua pilha tem uma diferença de potencial, 1,5 volts que você nunca usa 1,5. Mas essa DDP, ela tem que ser um valor positivo. Então, Binho, pilhas, para DDP, ela tem que ser maior que zero. Não vai confundir com ΔG, com ΔS, com ΔH, que aí você trabalha outra parte da espontaneidade, que é em termodinâmica. Beleza? Beleza, Binho. Binho, você faz o seguinte. Aqui você tem a equação 1 e a equação 2. Para que isso, Binho? Aqui eu estou te mostrando o processo fundamental, a fundamentação teórica. O que ocorreu para você ter transferência eletrônica e colocar numa pilha. Aqui você tem a pilha clássica, a pilha de Daniel. Já vou te mostrar, tá? É a pilha clássica. Perfeito? Não é a primeira pilha, mas é a pilha clássica. Vamos lá, Binho. Então você vai brincar um pouquinho. Você tem uma reação de simples troca e outra reação de simples troca. Eu estou fazendo tentativa e erro, como se estivesse no laboratório e testando um aparelho móvel
que me forneça energia elétrica. É isso que eu estou fazendo. Eu estou analisando, perfeito? Vamos lá, bem. Então tem a equação 1 e a equação 2. As duas são de simples troca. Toda reação de simples troca é uma reação redox. Substância simples com composto. Simples com composto eu chamo de simples troca. Isso no vestibular eles também te cobram, tá? Mas não é o detalhe da aula agora. Binho, por que a reação 1 ocorreu e a segunda não ocorreu? Espontaneidade. O zinco, ele é menos nobre que o cobre. O que significa nobreza na química? Depois você vai estudar um pouquinho. Metais nobres e metais não nobres. Metais nobres você vai lembrar como se fosse gás nobre. Ele consegue ficar sozinho na natureza, você encontra ele na forma isolada. Às vezes o cobre não, mas em relação ao zinco e o cobre é o metal nobre. Binho, me dá exemplo de outros metais nobres. É sério mesmo? Cobre, prata, ouro, nobreza. São os mais recorrentes, tá, gente? Então não tem mistério. Binho, o zinco, como ele é não nobre em relação ao cobre, ele não consegue ficar sozinho. Ele precisa se juntar a alguém. Então o que você faz? Esse zinco, ele vai substituir o cobre, vai ficar com alguém por ele não ser nobre, espontaneamente ele faz isso, e o cu fica sozinho porque ele é nobre, ele consegue ficar sozinho. Você consegue encontrar o cobre isolado na natureza. Ele é um bom condutor de corrente elétrica, né, gente? Vamos lá, Binho. Para um pouquinho agora. Por que a segunda não ocorre? Como eu te falei, como ele é nobre, você lembra como se fosse gás nobre. Ele não vai querer reagir para ficar com alguém. Ele fica de boa sozinho. Então, Binho, tu já deu uma pincelada em simples troca, sim? Então você tem uma ideia de espontaneidade, uma simples troca. E só lembrando que simples troca é uma reação redox. Perfeito? Tá, Binho. Como é que eu vou usar isso numa pilha? Aí você vai ter o seguinte, o esquema da pilha eu vou te mostrar quem dá e quem recebe e a transferência eletrônica nesse primeiro vídeo. Vai ter um segundo vídeo, aí você já se liga, perfeito? Vamos lá, Binho. Então a pilha de Daniel, como eu te falei, é uma pilha clássica, é cobrada em qualquer prova de vestibular, você não tem noção. E aí, Binho, o que eu vou ter aqui? Você vai ter dois polos, ok? Dois eletrodos, onde você vai ter o zinco e o cobre. E aí eu preciso saber quem é que dá e quem recebe. Porque, olha só, você consegue ver que na teoria, na fundamentação, na literatura, que a gente fala assim como pesquisador, você vai ter zinco e cobre. E você vai ter sais de cobre e de zinco. E sabe que sal puro, se for no sólido, bonitinho, ele não conduz corrente elétrica. Eu preciso colocar em solução. Então, olha só, o que eu estou fazendo, bem? Eu estou colocando uma placa de zinco e uma placa de cobre. Uma solução de sulfato de zinco e uma solução de sulfato de cobre. Porque o sal puro, como você viu na reação e na teoria, não conduz corrente elétrica. Você tem que jogar em solução. Ou seja, meu amigo, você vai ter que ter soluto e solvente. E aí você conduz corrente elétrica. Onde que acontece isso, Binho? Se você pegar o sal e colocar em água e colocar o dedinho no fio desencapado, o bicho pega. Sacou? Beleza, Binho. Então faz o seguinte. O que eu preciso de inicial aqui? Como eu te falei, é uma reação espontânea com transferência de elétron. Você precisa saber quem é que dá elétron e quem recebe. Para isso, a gente trabalha a reação redox. Alguém dá e alguém recebe. Alguém oxida e alguém reduz. Vamos lá, bem, vamos embora. Então você vai fazer o seguinte, a reação da pilha, aquela que deu certo, aquela que é espontânea, que eu já tirei da fundamentação, e você faz o seguinte. O zinco, ele saiu de zinco para sulfato de zinco. Toda substância simples, não adianta nada você olhar essa aula sem saber NOx, tá? Toda substância simples vale zero. O sulfato, o SO4, ele vale menos 2. Te acostuma com isso, o NOx dele vale menos 2. Então o zinco só pode ser mais 2. Então o zinco saiu de 0 para 2 mais. Ele mudou o NOx. Como eu te falei, uma simples troca é uma reação redox. Então, eu já sei bem, 0 para 2 mais, aumentou, oxidou. Foi de boa, gente? Pera aí, bem, por que tu falou isso, aumentou, oxidou? É porque é uma frase fantástica. Se o NOx aumentou, oxidou. Se o NOx aumentou, oxidou. E agora, bem, o Cu, que é o cobre. O cobre, no sulfato de cobre, ele vale 2 mais, como eu te falei. Se o sulfato vale menos 2, que é o mesmo íon, ou você chama de ânion espectador ou íon espectador nessa reação, porque o NOx dele não está alterando. E isso é em vestibular mais pesadinho, tá? Chamar de íon espectador. Então você tem o sulfato e o sulfato, que vale menos 2.
Se ele vale menos 2, para poder zerar, aí você tem que voltar à aula de NOx para perceber o que eu estou falando. Isso vale 2 mais. Não adianta, se você não sabe e não viu NOx, vai ficar difícil. Então dá uma olhadinha primeiro em aula de NOx. Beleza? Beleza, Binho. Então você tem cobre 2 mais indo para 0. Diminuiu, reduziu. Vamos de novo. Diminuiu, reduziu. Repete comigo. Diminuiu, reduziu. Por que isso, Binho? Porque em uma reação redox, alguém oxida e alguém reduz. Alguém oxida e alguém reduz. Binho, por quê? Vamos lá então. O zinco saiu de 0 para 2 mais, ele aumentou o NOx. Se ele aumentou, ele oxidou e ele oxida. Oxida, se liga no finalzinho, dá. Ele doa o elétron. Qual a importância disso numa pilha, Binho? Já vai entender, tá? Vamos lá. O cobre saiu de 2 mais para cobre 0. Diminuiu, logo ele reduziu. Ele reduz, ele recebe elétron. Vamos de novo. Oxida, doa elétron. Reduz, recebe elétron. Beleza? Beleza, bem. Por que essa importância? Se eu tenho transferência eletrônica, gente, o que liga o aparelho do tio Binho para poder dar aula para vocês é transferência eletrônica. É uma reação espontânea. Se o seu coração está batendo, você está respirando, está fazendo a sinapse, um impulso nervoso, é transferência de elétron. Se você está vendo essa iluminação perfeita, é transferência eletrônica. Então tudo na sua vida funciona com transferência eletrônica. Alguém dando e alguém recebendo elétron, a tal da bomba de sódio de potássio. Tem transferência eletrônica aí no meio. Então, por favor, Binho, se o zinco está dando elétron, se o zinco ele dá elétron, vou colocar ele passar numa resistência elétrica. Resistência resiste, e aí você tem um efeito Joule do aquecimento. Se você colocar numa lâmpada, vai acender. Pô, bem, que coisa boba, mas faz sentido pra caramba assim. Seu celular funciona assim, amigo. O seu coração funciona assim. Alguém dando, alguém tem que receber, gente. Você perdeu 2 elétrons, alguém recebe 2 elétrons? Bem, eu só não entendi por que você falou 2 elétrons. É porque saiu de 0 para 2 mais. Você dá 2 elétrons. 2 para 0, você recebeu, sacou? Então é bem simples isso. Bem, agora eu já sei quem é que dá. Então assim, ó, a transferência eletrônica vai partir do zinco para o cobre. Transferência eletrônica. Partiu do zinco para o cobre, passando uma resistência elétrica, você tem uma reação espontânea que você chama de pilhas. Beleza? Beleza. Tá bem, o que eu faço agora? Agora você parte para o próximo vídeo, que tem mais aula. Eu fui. Também quero estudar. Eu quero mais forte, sério mesmo. Oh, sou